Abra a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Eu vou tirar o microfone como de costume, porque eu falo alto. Esqueci, tá com o microfone na mão, não sei porquê. Perdão, 1 João, capítulo 2, versículo 3. Essa aqui é a terceira mensagem da série do livro de João. Vai ser bem um devocional, é bem curtinho. A gente vai continuar vendo o texto. Então, 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 17. A gente vai ler tudo isso. João 2, do 3 ao 17. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, antes de começar a pregar o texto em si, eu queria falar só um pouquinho do cenário que essa carta está escrita. Eu sei que o Lucas ele deu o contexto e tudo mais, ele falou a respeito, mas eu vou focar em outro aspecto desse cenário no qual essa carta está escrita. Vocês já conhecem o apóstolo João, conhecem o discípulo amado, então não vou falar muito dele, mas no exato momento em que essa carta foi escrita, todos os apóstolos ou já morreram ou estão morrendo. Repare no cenário dessa carta. João ele foi pastor em Éfeso, e nessa época todos os apóstolos ou já morreram, foram martirizados, sofreram martírio em suas mortes, ou ainda estavam por morrer, ou seja, os apóstolos estão morrendo, não há mais os pais da igreja, não há mais os apóstolos, e não só ele, e nesse momento aqui que tinha passado de 30 a 40 anos depois da morte de Jesus. Então, as testemunhas oculares, aqueles que viram Jesus, o próprio Deus vivo na terra, estavam morrendo, ou estavam bem, mas bem velhinhos, eles estavam já à beira da morte. Todos aqueles que viram e apalparam Jesus, eles logo deixaram de existir. Então imagine esse cenário, a igreja tinha todos os apóstolos, os 11 apóstolos, e aí começam todos a envelhecer, vai passando o tempo, todos começam a morrer, todos martirizados,
todas as pessoas que testemunharam e viram Jesus morrem. E só sobra quem? João. João está numa igreja e ele percebe que começa a entrar heresias nessa igreja. Ele não tem mais o apoio dos apóstolos, porque eles já estão mortos ou estão morrendo. E não tem mais aquelas testemunhas que viram Jesus, as pessoas que andaram com Jesus. É nesse momento, então, que começam a surgir várias heresias dentro da igreja. Como o Lucas falou, que tinha o agnosticismo e o docetismo, são duas heresias que começaram a surgir, e João viu isso. E o pior, João viu isso dentro da própria igreja que ele pastoreava. João já é um homem velho, com seus dias contados. Não há mais força nesse homem, não há mais vigor. É apenas um homem velho que fica entristecido e desesperado com a atual situação da igreja. João, ele se desespera. Ele sabe que logo ele vai partir para a presença do Senhor. Ele logo vai morrer e não vai restar mais nenhum apóstolo. Não vai restar mais nenhuma das pessoas que seguiram a Cristo. Não vai restar mais ninguém. Todos aqueles afirmaram que assim, eu vi ele, eu apalpei ele, eu toquei ele, logo não haverá nenhum deles. E é nesse exato momento que Satanás começa a fazer o quê? Bombardear a igreja com as heresias. Então, nesse momento de tensão, João ele começa a escrever a sua primeira epístola. Ele escreveu o Evangelho, mas agora ele começa a escrever essa epístola em resposta aos falsos mestres daquela época. Então, João, vendo isso, as heresias se levantando contra a verdade, ele decide escrever. E é nesse momento e nesse espírito que o apóstolo, com o coração contrito e quebrantado, ele escreve esse texto que a gente acabou de ler, para falar a respeito daquele ele viu face a face, que é o Senhor Jesus, o Deus homem. Essas heresias, elas desvinculavam a espiritualidade à prática. Então, na verdade, eu podia crer em Jesus, eu podia ter minha fé em Deus, eu podia ler a palavra, estudar elas, os escritos dos apóstolos, só que eu podia viver minha vida em pecado, porque o que importava era simplesmente o meu coração e a minha fé. Não importa se durante a semana eu vivo em bebedeira, em orgias, me prostituindo, ficando, assistindo pornografia, não importa nada disso. O importante é vocês virem durante o culto, celebrar ao Senhor, ter comunhão com Ele durante o culto, ouvir a palavra, orar durante a semana ou não, mas a questão é simplesmente crer em Jesus. Era isso que está sendo disseminado na igreja. O corpo é mau, a carne é fraca, então vamos continuar fazendo o que fazíamos, só que a nossa fé se pauta no Senhor. Então começou a virar uma bagunça, e João ele viu isso acontecendo. Então esses falsos apóstolos ensinavam que os cristãos poderiam ser iluminados sem obedecerem aos mandamentos de Jesus, algo totalmente contrário e fora das Escrituras, totalmente aquilo que Jesus e o apóstolo João ensinavam. E além disso, eles ensinavam que Jesus não era um homem, Jesus era apenas um ser divino. Ele veio aqui simplesmente como um fantasma, literalmente. Por isso que João, no início da carta, em João 1, versículo 2, ele fala: o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Eles viram a Jesus, os seus olhos contemplaram a Jesus, e eles tocaram em Jesus, eles abraçaram a Jesus, eles viram Jesus. Ou seja, ele já afirma logo no começo: eu sei que todos os meus companheiros morreram, eu sei que todos os apóstolos estão mortos, ou alguns já estão morrendo, mas eu queria dizer uma coisa para vocês: nós verdadeiramente andamos com Cristo, nós verdadeiramente vimos a Jesus, e ele era homem. É assim que ele começa a carta dele. E diferente dos hereges dessa época, ele vincula a espiritualidade, no caso a fé, com a prática. Ele fala assim: não, eles ensinam que a espiritualidade e a prática não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso simplesmente ver na semana do jeito que eu quero, depois vir para a igreja, está tudo ok. Eu estou quente com Deus porque eu estou cumprindo meu compromisso. Eu estou vindo para a igreja, então está tudo ok na minha fé. Eu estou aqui, estou orando durante o culto, estou cantando os louvores, então estou quente com Deus, eu estou em crédito com Ele porque eu bati o ponto. Mas ele fala que não, que essa espiritualidade tem que percorrer não só no domingo, mas tem que percorrer toda a sua semana, tem que ser uma prática. E nós vimos isso nas duas primeiras mensagens do Lucas, que ele fez uma frase que eu anotei aqui, que é o seguinte: quem é discípulo de Jesus anda na luz, embora ainda peque. E por isso, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai checar
se de fato nós estamos andando na luz. A gente vai ver se verdadeiramente a gente tem sido um discípulo, a gente tem acreditado mesmo na palavra da verdade. Então João ele reforça esse conceito, que parece ser muito teórico. Ele vai falar de andar na luz, então é um assunto muito teórico. Então não tem nada muito a ver com a prática. Parece ser um teórico porque João, quando ele escreve para gregos helenistas, que era muito das ideias e dos conceitos. Então, era tudo meio abstrato, não tinha muita questão prática. Então eles eram o quê? Pensadores. E parece que a carta de João e o evangelho de João também foi escrito para esse povo, e parece que eles são muito, é só conceito. Jesus é o quê? Jesus é a vida eterna, Jesus é a árvore da vida, Jesus é o bom pastor. É muito teórico, mas na verdade não, é algo muito prático. Então, como provar na prática que estou andando na luz? Essa é a pergunta. Como provar na prática que eu estou andando na luz? Vamos ver então o que o texto bíblico diz. O primeiro passo para saber se de fato estamos andando na luz, se a gente realmente conhece a Cristo então prestem muita atenção, olhem nesse momento para a vida de vocês. A partir do momento que eu estiver lendo as escrituras e explicando para vocês, prestem atenção em cada ponto. Vocês vão ver que é bem simples e bem rápido a mensagem de hoje, mas reparem se vocês vivem assim ou não, tá? Então, como que eu faço para saber se eu estou andando na luz? O primeiro versículo fala: sabemos que o temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. Então, antes de tudo, a gente precisa saber quais mandamentos João está falando aqui. Sabemos que o temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. Mas de que mandamento João está falando? E além de saber de qual dos dois mandamentos que ele está falando aqui, ele fala no plural, a gente tem que verificar. Verificar o quê? Como sabemos se o conhecemos, se realmente pertencemos a ele e se de fato a gente tem parte com ele. O texto diz como que podemos ter parte com ele, se guardarmos seus mandamentos. Mas vamos lá então, quais mandamentos João está falando aqui? O primeiro e no caso também está no Evangelho de João, ele diz essas palavras, é Jesus dizendo, em João 14, 19 e 21, vocês não precisam abrir, mas o endereço é João 14, do 19 ao 21. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus disse que aquele que está nele ama a ele, pertence ao Pai e por isso ama ele, e que ele se manifesta àqueles que amam. Então a gente vê que a obediência aos mandamentos de Cristo é o mesmo que amar a Cristo. Obediência aos mandamentos de Cristo é o mesmo que amar a Cristo. Então, obediência aqui está no mesmo nível de amor. Como que eu sei que eu amo a Deus? A questão da obediência. Para a gente parece algo meio esquisito. Então quer dizer que se eu fizer tarefas, se eu fizer devocional, se eu fizer orações, eu estou amando a Deus. Não é isso, é uma questão do coração. Mas a obediência é um sinal de que você reconhece quem Deus é, o respeita, o vê a sua grandeza, e você obedece não por obrigação, mas por amor a Ele. Porque se você é um cristão que simplesmente obedece a Ele porque tem que ser ao certo, você deve fazer lógico que é o certo, mas a questão é que Ele pede muito mais. Sempre Deus na palavra, Ele quer o que do homem? O coração. E que a gente está lascado, porque o coração é a coisa mais pecaminosa que tem no ser humano. A coisa mais difícil que nós temos é o nosso próprio coração, que é enganoso e perverso. E Deus quer isso, porque Ele quer lapidar isso, quer transformar isso em nosso coração. Imagina um coração pecaminoso e perverso como é o nosso, e quando Deus fala assim, eu quero esse coração de vocês. Entregue eles a mim, que eu vou fazer uma obra no coração de vocês. Só que um detalhe, você não obedece para amar. Vou repetir, você não obedece para amar, mas você ama e por isso obedece. Então, por que você obedece? Porque você ama. É diferente, é o inverso. O amor, ele gera obediência. É isso que ele faz. Então, aqueles que pertencem a Jesus guardam seus mandamentos por amor a Ele, que é João 14 que a gente leu. Pois está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, dos mandamentos que João falou aqui, o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima de tudo. É isso que ele deixa bem claro.
Então, portanto, nós sabemos que conhecemos a Deus se amamos a Ele, demonstrando esse amor por meio da obediência aos mandamentos. Então vocês vão olhar para a vida de vocês e, de fato, eu tenho obedecido a Cristo? Eu tenho vivido uma vida em conformidade com o Evangelho? Eu tenho vivido de acordo com a palavra de Deus? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho amado a Deus? Deus é aquilo que está no centro do meu coração? É a pessoa que está no centro do meu coração? Que está em toda a minha vida? Esse é o primeiro. A grande questão aqui, que não é a prática pela prática. Não é eu praticar coisas que nem os fariseus faziam. Não é eu ser um cristão que vai praticar, vou acordar agora às 5h30 da manhã, eu vou jejuar uma vez por semana, e não que seja coisa ruim nem nada, vocês podem fazer, devem fazer, mas que isso não seja a prática pela prática, ou fazer essas coisas simplesmente desvinculadas do amor ou da fé. Se vocês fazem essas coisas, mas não têm um amor, vocês não, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, isso daí não é nada, é apenas um sino que faz barulho. Tem as ações, tem as práticas, mas na verdade não é nada. Se não tiver amor, se não tiver fé, simplesmente quando passar pelo fogo, quando a gente for provado em nossas obras, não vai sobrar nada. Então é uma questão de coração. Um coração voltado ao Senhor, um coração que pertence a Ele. Só que o texto diz aqui, mandamentos. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos, no plural. A qual outro João se refere? E aí a resposta a gente tem no versículo 7 ao 11. Ele vai dar a resposta, qual é o outro mandamento que João está se referindo. E esses versículos aqui falam a respeito de pessoas que dizem amar a Deus. Se você ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você anda nas trevas. Se você diz que anda na luz, mas odeia o seu irmão, você está nas trevas. E é essa a ideia. Esse é o outro mandamento. Portanto, o outro mandamento aqui é o que Jesus ensinou no Evangelho de João, que é: amem uns aos outros como eu vos amei. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. O segundo mandamento, amem uns aos outros como eu vos amei. Por isso que o apóstolo, no versículo 6, diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. No caso, ele amou as pessoas e se entregou por elas. Então, como demonstramos que conhecemos a Jesus? Como a gente demonstra que a gente pertence a Jesus? É se a gente ama as pessoas como Cristo amou. Se a gente entrega a nossa vida pelo próximo. Olha para a sua vida agora. Vê como é que é a sua semana. Vocês são casados, é muito mais fácil falar que eu sou solteiro, mas você entrega a sua vida pela sua esposa? Você entrega a sua vida pelo seu marido? Como que vocês são durante a semana? Vocês veem essa entrega? Vocês são como Cristo para outras pessoas? Porque se você não ama o próximo, você não pertence a ele. Se você não ama o próximo, se você não ama o próximo como Cristo amou, vocês não pertencem a ele. Ou seja, se vocês não amam aquelas pessoas que te aborrecem, que são seus inimigos, as pessoas chatas do serviço, eu sei que isso é difícil, estou falando aqui, é fácil falar aqui, né? Não, é difícil pra caramba. Mas se a gente não ama essas pessoas, tem algo muito de errado. Caso alguém diga que conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, vocês querem saber se algo de fato é verdadeiro em sua vida? Como que eu sei que algo realmente é verdadeiro em minha vida? Vou dar um exemplo para vocês. Eu falo assim, eu não tenho problema com ira. Eu não sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu lembro que antes de entrar no seminário eu falava, eu sou um cara tranquilo, sou um cara de boa tal. Eu achava que era. Até que ter que dividir o quarto com mais 3 guris. Que teve uma vez que eu quase briguei com o maluco lá no seminário. Foi legal pra caramba. Fiquei vermelho de raiva, fiquei bravo mesmo. Porque era um guri lá que, nossa, que difícil que era, mas enfim. E eu falava, não sou irado nem nada, sou de boa, sou calmo, sou tranquilo. Eu sabia que não é tão calmo assim, mas eu achava que era mais calmo. E aí, se você fala que você não tem problema com ira, só que daí alguém te contraria e deixa você irritado, e você fica bravo pelo erro do outro, e você começa a sentir raiva por causa dos deslizes do outro, significa que se você já tem esse sentimento, o coração começa a queimar. Quem é irado dos homens sabe o que é isso que é ter ira, porque o homem naturalmente ele é irado. Parece que o coração queima, fica bravo, começa a ficar vermelho e sai a ira que é uma beleza. Pra gente que é homem é muito fácil. Então, após uma falha do outro, você fica irritado e acaba descontando nessa pessoa. Você ataca essa pessoa. O que é a ira? É eu atacar uma pessoa por aquilo que ela fez.
A gente não ataca o pecado, a gente ataca a pessoa em si. Se ele errou, você não vai brigar com ele por causa do pecado que ele cometeu com você. Você vai brigar contra a pessoa, você vai brigar contra ela. Então essa pessoa fala assim, olha, não tem problema com ira. Mas ele demonstra que ele tem poder com ira. Então essa pessoa aí, que ira constantemente com frequência, ela é uma pessoa irada? Ela diz, não sou irado. Mas você vê durante o cotidiano da vida dela, ela se irando em várias ocasiões. Aí se eu perguntar para a pessoa, e aí, o que vocês acham? Gia é irado? Qual que é a resposta? É óbvio que sim. Eu falo que eu não sou irado, mas eu iro constantemente. É claro que eu sou irado. Então como que eu sei que algo é verdadeiro em mim? Não é apenas falar, eu não sou irado. Tá, mas a sua vida demonstra totalmente o contrário, você é irado. Aí eu anotei essa frase aqui, o pior cego é aquele que não quer ver. E é exatamente isso, o pior cego é aquele que não quer ver, que não enxerga os próprios pecados. É que fala assim, tô andando nas trevas, mas não tô andando nas trevas, tô andando na luz, não tá vendo como tá claro aqui, tá um breu, tá um escuro. E a pessoa fala assim, não, esse é o caminho certo, vamos por aqui. Tá escuro que ela não tá vendo nada. E fala assim, vamos. O pior cego é aquele que não quer ver. Então você tem um problema com ira, só não admite. Tu diz que guarda os mandamentos, mas na verdade tua vida mostra que não guarda. Você só não admite. E a gente é campeão em falar isso. Porque realmente é bem mais fácil. A gente é campeão de falar que guarda, que tem um pecado, mas a gente não admite. O teu coração, no caso nosso coração, é pecaminoso, simplesmente engana e você acredita no engano. É isso que acontece com a gente. Eu me enganava achando que eu era uma pessoa calma e tranquila. Até ter que dividir o quarto com outras pessoas no seminário. E não foi só com um, foi com dois que eu briguei também no seminário. Mas se eu ficar aqui falando na lista já... foi tenso. Mas enfim, é tenso, é muito tenso, na verdade. Deixa eu contar essa história, eu vou contar depois do culto. Porque daí vocês vão achar, nossa, já é muito pecador, tira ele daqui, tira ele do púlpito, porque o negócio está feio. Mas enfim. Por isso João diz que aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, ou seja, eu estou na luz, mas odeia o seu irmão, na verdade ele está nas trevas. A melhor tradução seria... está indo para as trevas. Quando fala assim, se você está na luz ou nas trevas, no grego, a palavra correta não é você estar na luz e não é você estar nas trevas, é você estar indo, caminhando para as trevas, é exatamente isso. E quando a gente fala assim, não, eu estou na luz, não é que você está na luz, a gente não está no local parado, conhecer Jesus, já estou na luz e vou ficar sempre na luz. Não é assim na vida cristã. Na verdade você vê a luz e você caminha em direção a ela. Essa é a melhor tradução do texto bíblico. Eu sei que aqui está na luz, mas na verdade é para a luz. Então o verdadeiro cristão, o que ele faz? Ele caminha em direção para a luz. E aí quando você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, na verdade você está caminhando, indo em direção às trevas. Essa pessoa diz pertencer a Cristo, diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, o que não faz nenhum sentido. Ou seja, aquilo que ele fala, aquilo que ele prega, contradiz totalmente aquilo que ele vive. Com isso, essa pessoa sai da luz, vai em direção para as trevas. Por isso, João diz que as trevas cegam os olhos deste homem. Não tem como amar a Deus e não amar ao próximo. Não tem como isso. Por isso, quando Jesus ele fala com os fariseus, ele fala, quais são os 2 maiores mandamentos? Quando Jesus fala, amarás o teu Deus com todo o seu ser, eles vão lá e aplaudem. Perfeito, é isso. Esse é o maior mandamento. Mas quando Jesus fala assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele calou a boca dos fariseus. Porque os fariseus diziam que amavam a Deus, mas não amavam os próximos. Ele falava assim, odeia os seus inimigos. Se você tem uma oferta para dar para o Senhor, mas que serviria para o sustento da sua família, dê para o Senhor e deixe sua família passando fome. É isso que eles faziam. Ou seja, quando Jesus fala assim, amar a Deus e amar o próximo, o segundo mandamento que ele fala, que é o maior e igual ao primeiro, já quebra os fariseus. Quebra muito eles. Aqueles que guardam a palavra de Cristo são aqueles que verdadeiramente estão sendo aperfeiçoados por Deus. Então, como sabemos se estamos nele? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Jesus, ele andou em amor ao Pai. Viveu sua vida para glorificar a Deus em obediência a Ele e a sua palavra. É assim que Jesus viveu. Viveu para glorificar a Deus e obediência a Deus, seguindo a sua palavra. Ele entregou sua vida pelos inimigos, morrendo aqueles que o odiavam. Imagina vocês morrer por alguém que te odeia. Você morrer para minha mulher, eu morreria facilmente. Morrer pelo meu esposo, pelos meus filhos,
eu morreria tranquilamente. Mas você morreria pelo inimigo? Jamais. Eu mataria, mas não morria. A gente ia falar isso. Eu, pelo menos, ia falar isso. Enfim. Mas Jesus, ele morreu pelos inimigos. Porque antes de conhecer Jesus, o que nós éramos? A palavra de Deus fala que a gente era inimigo de Deus. Não é que a gente não ligava para Deus. Quando a gente não pertence a Cristo, a gente odiava Deus. A gente era inimigo de Deus. A gente tinha uma inimizade profunda e a gente detestava. Por mais que a gente falasse uma boa pessoa, todo mundo falasse uma boa pessoa. Não mato, não roubo, não sou muito mentiroso. Então, tranquilo. Não, a gente é inimigo. A gente faz inimizade contra Deus. Mas Jesus fez o quê? Ele morreu pelos inimigos. Ele morreu pelos que odiavam. E nós, que a gente faz? A gente decide a quem amar e ajudar. No meu trabalho eu vejo isso lá na Tramontina. Porque eu vou lá e geralmente eu escolho as pessoas que eu quero conversar e estar mais próximo. E eu percebi isso, foi tipo um Deus dando uma cutucada em mim, porque eu me senti mal. Ainda mais porque eu estava preparando sermão. Porque geralmente o que a gente faz? Bom, eu vou conversar mais com as pessoas que eu amo. Não que isso seja errado, não, é bom, você tem que fazer isso. Só que às vezes faz o quê? A gente ama quem nos ama. Por isso que Jesus, ele fala, não convidem só os seus amigos para o banquete. Convidem aqueles que estão, não só os seus amigos, os mendigos, moradores de rua, convide todo mundo. E não deixe só os primeiros lugares para as pessoas que você ama, mas para outras pessoas também. E a gente, na verdade, ama ajudar somente quem a gente gosta, que é algo bom. Só que o Evangelho faz o quê? Não é somente isso, que é algo que até os fariseus fariam, mas algo que o mundo não faz. O que o mundo não faz? Ama os inimigos. E Jesus fala o quê? Ame os seus inimigos. Ajude aqueles que aborrecem vocês no trabalho. Ajude vocês, aqueles que aborrecem você na escola. Então, é um movimento contrário. Nós nos esquecemos sempre, então, qual é o nosso propósito. E eu peguei uma confissão de fé que eu gosto muito, e está escrito assim: qual o propósito final do homem? Qual o propósito final do homem? Resposta: glorificar a Deus e ter prazer nele sempre. Se você quer saber qual que é o propósito da sua vida de forma específica e direta, é glorificar, honrar o Deus que te criou e ter prazer em Deus. Cristão é aquele que tem prazer em estar na presença de Deus, em orar, em estar com Ele e viver a tua palavra. Então, saber se permanecemos nele é quando andamos como Jesus andou. Jesus mostrou para nós como um homem deve andar na presença de Deus em um mundo decaído. Ele nos deu exemplo a ser seguido. O próprio Deus mostrou uma forma viva de viver, como devemos viver e amar ao próximo. E aí João, o que ele faz? Ele escreve essa carta aqui em resposta às heresias daquela época, que falavam, vocês podem ser cristãos, podem ter sua fé em Jesus, mas Jesus, ele não é Deus, ele é um homem, e vocês podem viver em pecado de forma deliberada, porque está tudo ok, está tudo tranquilo. A questão é a alma, o corpo nosso vai morrer, vai para a terra, ele vai ser decomposto e vai ser destruído. Então não tem problema você satisfazer os seus desejos. E João vai lá, em resposta, em debate, ele fala isso: não, você deve permanecer nele, você deve viver para ele. Então João está dizendo que esses homens que surgiram na igreja com falsas doutrinas são apenas cegos guiando cegos, dizendo saber o caminho, mas caminham em direção às trevas. E João alerta a igreja. O que João diz? Não deem ouvidos a estes homens. Eu que escrevo a vocês conheci a verdadeira luz. Eu conheci a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Jesus é a verdadeira luz. É essa a mensagem de João. Jesus é a luz, Jesus é a vida eterna. Como diz o versículo 2 de João 1, que eu li para vocês, eu vou ler de novo, porque esse versículo aqui, quando eu estava fazendo a devocional dele, eu achei muito legal. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e não foi manifestada. E nós anunciamos a vida eterna. Olha o que o texto diz, a vida eterna, a qual estava com o Pai. Quem estava com o Pai? Jesus. Então Jesus, ele é a própria vida eterna. Então, agora a partir do versículo 12, João, ele começa a falar com aqueles a quem ama. É legal que durante esse tempo aqui, João está falando, ele está sendo bem incisivo, falando a respeito de andar na luz, e aí chega um momento que João, ele pega e para. Imagina, gente, um homem idoso, um velhinho, um noninho da vida, e ele vê os seus filhos desviando. Imagina vocês como pais. Está vendo um filho que vocês têm?
Imagina vocês estando na beira da morte, vocês estão prestes a morrer com pouco tempo de vida e vocês ficam sabendo ou veem seus filhos se desviando da fé. Sabendo que se eles continuarem no caminho de trevas, eles vão morrer e viver a vida eterna separados de Deus no inferno. O que vocês fariam? Vocês velhinhos, logo vão partir dessa vida. E vocês verem os filhos que vocês criaram, seu filho amado, sua filha amada, vendo se desviando no caminho e vai indo para o inferno, acreditando numa heresia, falando assim, não, Jesus não é Deus, Jesus nem existiu. Imagina vocês vendo o filho de vocês, o que vocês fariam? E João, quando ele olha para a igreja, ele vê isso, ele vê a igreja como filhos amados. Então, sabe quando você fala filho, filha, e vai dizer algo muito importante disso com amor? A partir do versículo 12, João faz isso com a igreja. Mesma coisa de vocês pais e mães aqui, quando vai olhar nos olhinhos do filho, fala assim, ó, filho, vem aqui perto do pai. Filha, vem aqui pertinho da mãe. Deixa eu dizer um negócio pro seu coração, que eu tenho algo muito importante para dizer para você. É isso que João faz a partir do versículo 12. E ele diz algo com muito amor, de uma forma muito amorosa, com amor paternal que foi dado a Deus para ele. Então, um homem velhinho que viveu com Cristo a sua vida inteira, um ancião de cabelos brancos, chama a atenção de sua família amada. Um homem com cabelos brancos, velhinhos, sabendo que ele logo vai partir, e ele fala isso para a igreja dele. Filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, aquele que é eterno. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno, contra a fé que ele tentou roubar de vocês. Novamente, filhinhos, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai, porque o Pai se manifestou por meio do Filho, pois quem vê ao Filho vê ao Pai. Pai, eu vos escrevo porque conheceis que Jesus é o Eterno. Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, pois a palavra de Deus permanece em seus corações. Vós sois as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, e com isso vocês já venceram o maligno. E como que eles venceram o maligno? Por meio da vossa fé em Cristo Jesus. Eu fiz uma paráfrase aqui, tá bom, pessoal? Não está assim no texto na íntegra, aqui do versículo 12 ao 14. Eu fiz uma paráfrase eu mesmo aqui. Então, ele continua. Eu escrevo para vocês, outra palavra, eu escrevo para vocês, para que não caiam na cilada dos falsos profetas e suas heresias. Pois há no meio de vós aqueles que dizem que amam a Cristo, que andam na verdade, mas não amam nem ao próximo e nisto mostram que estão indo para as trevas. Estes têm aparência de piedade, são religiosos. Dizem que amam a Deus, mas não guardam seus mandamentos. Dizem com suas bocas e proclamam servir ao Deus Altíssimo. Seus lábios o louvam, mas o seu coração está longe do Deus vivo. Dizem que têm fé. Entretanto, negam com suas atitudes e o modo que vivem, negam essa verdade, que eles creem na verdade essa verdade, mas não é. Seus prazeres estão na carne e o seu deleite no pecado, pois andam em meias trevas, dizendo que pertencem à luz. Proclamam uma fé vazia e superficial, pois seu próprio testemunho nega sua fé. Há aqueles no meio de vós que não creem em Jesus como Deus que se fez homem, mas nós o vimos, certamente o vimos ter fome, ter sede, derramar lágrimas pelo seu povo, compadecer-se dos feridos e aflitos, sentir a dor do sofrimento, o luto, a fraqueza, a fragilidade da carne fraca, ser misericordioso com os necessitados. Ouvimos cansado, exausto, aflito e perseguido. O vemos experimentar a morte como todo mortal. Ele é o Deus da glória e também o segundo Adão, o homem perfeito. Ele é o Deus homem e será eternamente. E do versículo 15 ao 17, para a gente finalizar, está perto do fim, ele continua o texto. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua
concupiscência, difícil falar essa palavra, ainda mais com a língua presa que eu tenho. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não sei porque eu estou pregando com a RA, que a linguagem já é mais difícil, devia ter mudado uma palavrinha mais fácil. Então, o verdadeiro cristão, aqueles que são da luz, vivem como? Eles não amam o mundo e nem as coisas que o mundo oferece. O verdadeiro cristão não serve a dois senhores. Eles não vão ao domingo na igreja e vivem em pecado durante a semana. Porque é fácil eu vir aqui no culto, é muito fácil. Eu vim no culto e viver minha vida a semana inteira em pecado. Aí no domingo, eu chego no sábado e falo assim, tá chegando o culto, tá chegando a Santa Ceia. Melhor aumentar meu nível de santidade. Não vou mais fazer esse pecado, vou orar mais e tal. Daí eu chego no domingo de manhã, tenho que manter o ritmo. E aí quando eu chego no culto, agora eu posso participar da Santa Ceia. Eu lembro, gente, vou contar um negócio aqui. Eu já deixei de participar da Santa Ceia várias vezes. Corta essa parte do Facebook. No Facebook não, no YouTube, ó. Tô confundindo Facebook e YouTube, que coisa feia. Enfim, tô brincando, não precisa cortar não. Mas é aí que acontecia, a gente vai lá e começa a aumentar a nossa santidade no final de semana, porque a gente vai lá e vai na igreja. E aí depois, passou um domingo e fala, não, saí do domingo, já tô kit e tal, agora posso voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas não é isso. Então não é ser um frequentador da igreja sem compromisso. E, quando eu falo compromisso, gente, eu não quero que vocês entendam errado. Quando eu falo compromisso, eu não estou falando a respeito das atividades da igreja. Hoje eu toda hora falo de compromisso, tem que ter compromisso com Deus, tem que ter compromisso com a igreja. Eu não estou falando com as atividades da igreja, tá? Eu sempre que vocês me ouvirem a falar sobre compromisso, é compromisso com Deus e com a igreja, mas não com as atividades. Não que vocês não tenham que fazer, calma, eu vou explicar certinho. A fez assim, Não é isso, vou explicar. Calma, quieta o coração de vocês. Agora me perdi aqui, calma lá. Achei. Eu estou então falando com vida com Deus. O que é ter compromisso com Deus? É vida com Ele. Como o testemunho de vocês está perante os descrentes? Como as pessoas do trabalho de vocês que não conhecem a Cristo veem em vocês? Isso que é compromisso. É uma vida de comunhão, por meio da oração e da palavra diária, e do amor fraternal e a comunhão que a gente tem entre nós. Então toda vez que no púlpito eu falar compromisso, não é que eu estou enchendo o saco de vocês têm que ser auxiliar da escolinha com os pequenininhos aqui, das criancinhas, vocês têm que ajudar em todo o evento da igreja, o dia só fica falando de compromisso, eu vou ter que morar e viver na igreja. Não é isso, é vocês terem comunhão com Ele, desfrutar da oração, desfrutar da comunhão por meio da palavra, desfrutar da comunhão entre nós aqui, não é sair voando assim do culto depois que acaba ele. Eu já fui muito assim, muito tempo, antissocial, mas é ter comunhão mesmo, não é falando, nossa, participa do GC, senão vou te esganar, vou dedurar para o pastor Lucas. Não é isso. Posso dedurar, mas não vou ficar falando para vocês, enfim. E aí, a questão é, o compromisso não é frequentar o GC, não é dar aula para as crianças, não é participar de todos os eventos da igreja. Vocês devem fazer isso, mas o compromisso de vocês é andar na luz. No caso, andar em direção à luz. Viver com as pessoas na luz. Jesus, por que Ele morreu para nós? Ele morreu para nos conduzir a Deus. Então quando Jesus morre por nós, é porque a gente ande em direção a Deus. Para que Jesus, quando a gente se converte, o que Jesus faz? Ele pega a nossa mão e nos leva diante da presença de Deus Pai, para a gente caminhar e continuar indo na direção de Deus Pai, continuar indo em direção à luz. Então qual que é o papel do cristão? Deixar Deus conduzir. Como eu falei daquela vez que eu preguei sobre o discípulo e a cruz, qual que é a ideia? A gente não consegue viver andando para a luz, a gente não consegue, a gente vive por meio da graça. Então o que a gente tem que fazer? Entrega. Cristão tem uma vida de entrega, nós somos pecadores, a gente nunca pode esquecer disso, mas nal somos pecadores redimidos. Os pecadores que não conhecem a Cristo, os descrentes, eles são o quê? Simplesmente pecadores. Nós somos pecadores redimidos. A gente foi salvo e qual é o nosso papel? Simplesmente deixar Deus conduzir a gente por meio de Cristo. É um trabalho que a gente pode realmente descansar. Então, no trabalho de vocês, na faculdade, na escola, em casa, vocês devem ser um farol para aqueles que estão em trevas. As pessoas que estão em volta de vocês, aqui em Barbosa ou fora de Barbosa, eles têm que ver para vocês e ver que tem algo diferente em vocês. Eles têm que se sentir incomodados com vocês. Que você, nossa, essa pessoa tem algo diferente, essa pessoa tem algo que eu vejo nela que me traz incômodo no sentido de assim, tipo, nossa, tem algo diferente nessa pessoa. E se na casa de vocês não tem ninguém em trevas, todo mundo é convertido, que glória a Deus por isso, tomara que seja assim, é sempre bom que seja assim. Qual que é o meu papel então? Você deve ser luz na vida do seu marido, da sua esposa,
para que a luz dele e dela brilhe mais ainda. É essa a questão, edificar um ao outro. Então o verdadeiro cristão, ele não anseia pelo mundo, não vive como as pessoas do mundo, ele vive com as pessoas, no caso de andar junto, mas não vive como as pessoas do mundo, não caminha em direção das trevas do pecado e da morte, mas sim para a luz e vida eterna. Pois Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E por que o cristão não ama o mundo? De acordo com o versículo 17, o último versículo. Como que o cristão não ama o mundo? Ele não ama o mundo e os desejos carnais porque o mundo é passageiro. Eu não amo o mundo e nem os desejos carnais porque eu sei que é transitório e é passageiro. Aqueles que fazem a vontade de Deus, ele permanece. É legal que a palavra permanece aparece várias vezes. Quem é um cristão verdadeiro sempre permanece. Tá, então o que eu faço, Jean, com essa mensagem que você está falando agora? Você simplesmente vai fazer agora um check-up, vai verificar a vida de vocês, se de fato estão andando na luz. Então, pense nessas perguntas que eu vou falar para vocês agora. Olhem para a vida de vocês, cada um presta bastante atenção e presta atenção na vida de vocês. Olhando para a sua vida, para a sua semana, como que ela foi? Como que foi sua vida com Deus? Como que foi o seu tempo com Ele? E na questão do amor ao próximo? Sua comunhão com Deus, seu testemunho. Pensa nisso. Como que você foi? Comunhão com Deus, com o próximo. Como foi seu testemunho? Verifique como anda a sua obediência aos mandamentos que nos ordenam a amar a Deus e ao próximo. Como que está sendo a sua obediência quando ao mandamento de amar a Deus e ao próximo? Você de fato ama a Deus e ao próximo? E eu não estou querendo dizer simplesmente falar, mas mostrar que ama mesmo por meio de atos e ações. Amor é uma ação, tá? Amor é uma ação. Verifique, você tem se separado do mundo ou vive pecando como as pessoas do mundo? A sua vida, você continua nos mesmos pecados, constantemente não muda. Não estou dizendo que vocês não vão lutar com o pecado, não estou dizendo que vocês não vão ter luta contra ele. Vocês vão, a gente vai continuar pecando, vai continuar tendo pecados que vão nos aprisionar. Mas você tenta se desvencilhar deles? Essa é a ideia. O cristão peca, mas ele se livra, tenta se livrar desses pecados. Se não há luta durante a semana de vocês, há uma grande evidência que talvez vocês não conhecem a verdade, vocês não conhecem a luz. Se vocês vivem em constante pecado e não há um desejo interno, nem um entristecimento pelo pecado de vocês não conhecem a luz. É isso que João fala. Então olha para a vida de vocês. Há diferença entre vocês e as pessoas do mundo? Você apenas frequenta uma igreja e ora um pouco durante a semana e nem abre a Bíblia? Você é um cristão que não ora durante a semana e quando está em casa nem abre, nem tenta se aproximar, nem tenta conhecer Ele? Olha para a vida de vocês. Para algumas dessas pessoas, essas perguntas podem deixar as pessoas envergonhadas ou constrangidas. E eu espero que vocês fiquem constrangidos e envergonhados com essas perguntas que eu estou falando para vocês. Porque a palavra, ela também, não faz só isso, mas ela também deve constranger e deixar a gente realmente com esse sentimento. Tipo, nossa, olha como que eu estou vivendo. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que o apóstolo João está falando aqui da palavra. Que eu tenho que andar na luz e viver em comunhão. Eu de fato tenho vivido. Se a palavra de Deus nem sequer faz vocês refletirem, tem algo muito errado. Deus nos exorta e nos corrige como filhos e filhas. Deus usou João para falar àquela igreja, a qual as pessoas frequentavam e diziam ser crentes, mas sua vida demonstrava totalmente o oposto. Eu não conheço a vida de vocês, mas a mulher de vocês e o marido de vocês conhecem vocês perfeitamente, a família de vocês conhecem. Então não é aquilo que você fala ou aparenta, é aquilo que você vive. Você de fato vive para Deus? Você é fiel a Cristo durante a semana, fora aqui desse ambiente de culto? Então que essa palavra possa constranger vocês e fazer vocês voltarem para a verdadeira luz, que é um ato constante. Viver na luz, que é no caso viver para a luz, é algo que a gente vai ficar a vida inteira fazendo. Então vamos orar.
Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque o Senhor usou o apóstolo João para pregar essa igreja, a falar, meu Pai, a respeito daquilo que aconteceu naquela época, dessas heresias levantando, e como nós vemos no mundo do evangelho, no mundo cristão, pessoas que, uma vida totalmente desconecta com a Tua palavra, o Teu evangelho, pessoas falando que nós somos igual ao mundo, mas nós não somos igual ao mundo. Nos ajuda a caminhar em direção à luz e não às trevas, nos ajuda a gente não amar aquilo que o mundo oferece, não amar o mundo, mas sim amar o Senhor Jesus, que a nossa verdadeira face seja aqueles que andam e percorrem os teus caminhos, Senhor. Que a gente tenha uma teologia que não é desvinculada da prática, meu Pai, pois uma teologia fraca produz cristãos fracos. E te louvamos porque o Senhor colocou essa igreja aqui, uma igreja bíblica, para ensinar a Tua palavra, e traz as ovelhas que pertencem a Ti, meu Pai, aqueles que querem ouvir verdadeiramente Sua voz, e que eles sejam moldados, transformados pela Tua palavra, meu Pai. Que Cristo possa ser a nossa vida eterna, possa ser o farol que nos guia até o Senhor, meu Pai. Nos ajuda, nos livra do mal, e que a gente possa viver a Tua palavra, meu Pai, da forma como o Senhor nos ensina e nos mostra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.